fogo do Espírito aí, irmãos? Tem? Pode continuar glorificando esse Deus. Nós estamos aqui para isso, né? Em memória da morte do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 11. Glória a Deus, adorado é o nome do Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Você pode repetir comigo o versículo 11? Vamos lá, toda a igreja junto? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te exaltamos, ó Senhor, neste momento, te bendizemos, glorificamos o teu nome. Tudo que aqui já aconteceu, ó Deus, é em favor do milagre que aconteceu na cruz do Calvário, é em memória da nossa regeneração, da nossa, ó Deus, a nossa remissão, daquilo que nos alcançou, nos transformou, nos resgatou, ó Deus, do mundo do pecado. Pai Santo, recebe, Senhor, nossas vidas, e que a Tua palavra, Senhor, nesta hora possa achar lugar seguro em nossos corações, que Teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós, o Teu povo, ó Deus, ser com o Teu povo, com a Tua igreja, Pai. Assim nós clamamos pela ação do Teu Espírito, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Tome seus lugares. Muito obrigado. Esse acontecimento que o apóstolo Paulo faz menção, da ressurreição de Jesus Cristo, através da ação poderosa do Espírito Santo, é o que sucedeu, o maior de todos os adventos acontecidos na terra. Jesus, antes do momento da sua crucificação, passou momentos de dificuldade, momentos de angústia, e a ceia é o memorial que nos leva lá ao Calvário. Momentos em que antecedia ali o início da Páscoa. Quinta-feira, o Senhor já prepara então a ceia com seus discípulos. E todos nós sabemos dos acontecimentos que Ele participa da última ceia, aqui de forma corpórea, presencial com seus discípulos, onde Ele já evidencia aquele que havia de o trair. E a palavra de Deus nos relembra, nos afirma que logo depois daquele momento, o Senhor vai para o jardim do Getsêmani, e na companhia dos seus discípulos, Ele começa então a orar ao Pai. Ele sabia que a sua hora já era chegada, Ele sabia que o momento da sua partida já estava bem perto. O último dia que Ele estaria no convívio pessoal com seus discípulos. E Ele então vive momentos de tamanha aflição. E a Bíblia chega a dizer que o Pai chegou a enviar um anjo do céu para poder confortar, para poder fazer a companhia que o Senhor Jesus precisava. Eu posso entender que naquele momento, irmãos, a guerra que havia no mundo espiritual, você consegue assim pelo menos imaginar o alvoroço que estava acontecendo
a batalha que estava sendo travada no mundo espiritual. Satanás sabia que ele estava prestes a ser derrotado, mesmo achando que a crucificação de Jesus, por um certo momento, ele estaria cantando, né, celebrando a vitória, até porque ele não sabia, não conhecia o plano completo do Senhor Deus. Ele não tinha conhecimento. Mas eu creio que havia uma movimentação muito grande, porque também estava prestes a todos nós, toda a humanidade, ser resgatada pelo sacrifício de Cristo Jesus, ser perdoada, ter a sua dívida paga. Estava prestes a acontecer isso. E aí chega então os algozes que o levaria já preso, acompanhado de um dos seus discípulos, né, Judas, o qual foi o discípulo que traiu o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas o que eu posso ver que, da mesma forma que Paulo faz menção da força, do poder desse Espírito que tirou Jesus Cristo do sepulcro, eu posso contemplar também em todos os momentos a ação poderosa desse Espírito presente na vida do Senhor Jesus durante esses momentos de aflição. Durante o momento que ele então recebe a sentença de morte, e a Bíblia fala que ele então é crucificado, e ele passa ali em angústia na cruz pelo menos 3 horas, né, que a Bíblia faz menção. E ali alguns olham para ele e continua a criticar o Senhor. Mas em todos aqueles momentos o Espírito Santo estava fortalecendo a Jesus a não descer da cruz, a se manter firme no propósito, o qual ele já havia sido designado por Deus, pelo Pai. Então, nesse advento, nós podemos ver a sincronia perfeita das 3 pessoas da Trindade trabalhando de uma forma muito perfeita, muito linda. As 3 pessoas que têm uma única natureza, natureza santa, incontaminável, totalmente diferente de nós, né? Que nós temos também 3 naturezas, mas diferentes uma da outra, que na verdade guerreiam uma com a outra. Lá nós estávamos vendo as 3 pessoas da Trindade trabalhando de forma muito bem sincronizada. Deus havia estabelecido todo o plano da salvação. Cristo Jesus estava ali executando o plano, e o Espírito Santo o capacitando, o fortalecendo para aquela missão, para aquela hora. Mas enquanto havia algumas pessoas, né, criticando, zombando dele, não foi você que disse que era capaz de destruir o templo e reconstruiria esse templo em apenas 3 dias? Não foi você que disse que salvou a tantos, agora não consegue salvar você mesmo? Se você é o Cristo, desce da cruz e salva-te. E o ladrão que estava da esquerda, representando a humanidade caída, esse grupo que estava zombando de Jesus, também dizia a ele: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva a ti mesmo e a mim também, a nós também, salva todos nós. Mas tem o outro tipo de pessoa que estava do outro lado também da cruz, que eu considero que é a representação da igreja do Senhor Jesus. Nós realmente merecíamos a crucificação, mas ele não merecia estar aqui pagando este preço tão alto. Nós sim merecíamos a condenação, ele não. Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Essa é a representação da igreja do Senhor. A representação da igreja do Senhor estava ali também sendo representada como aquele centurião, que ao apagar a luz do sol, em que a Bíblia fala que houve trevas, em pleno meio-dia, o centurião, que era o líder de 100, comandante, chega a dizer: verdadeiramente este era filho de Deus.
era o Cristo. E nós vemos em toda a humanidade pessoas procederem dessa forma. Alguns reconhecendo o sacrifício de Cristo e outros banalizando o sacrifício de Cristo. Mas Jesus já havia predito que era necessário ele ser crucificado. Ele falou, dado o momento que ele estava com seus discípulos, ele falou, é verdade que para o bem de vocês, que eu siga para os céus, que eu seja crucificado e que eu passe pelo processo e vá para o céu, porque se eu não for, não tem como o Consolador ser designado para estar com vocês. Não tem como eu enviar o Consolador, então eu irei para que o Consolador, o Espírito Santo, seja enviado dos céus. Os discípulos de Jesus não entendiam muito aquilo que o Senhor estava dizendo naquele momento, né? Como assim você vai, nós estamos aqui investindo tanto no estabelecimento, na constituição de um reino aqui. Eu acho que em dado momento os discípulos pensavam, rapaz, mas será que nós estamos perdendo todo o nosso investimento, né? Em seguir alguém que será morto, crucificado, como Jesus havia predito. Mas Jesus já havia anunciado essa necessidade. Então ali na cruz acontece o maior advento da história de toda a humanidade. Imagina, a Bíblia fala que a terra toda, o que aconteceu? Ela se estremeceu. Pensa um terremoto acontecendo em toda a terra, tremendo tudo. A palavra de Deus fala que as rochas se fenderam. Mas o melhor ainda, não foi só isso, e os sepulcros foram abertos, né? Os santos que haviam morrido, muitos ressuscitaram, saíram dos sepulcros. Pensa que coisa impactante que aconteceu, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico também, irmãos, quanto na natureza, na criação de Deus. Que a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1 que Deus estava ali na cruz reconciliando consigo o quê? Todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. A natureza corrompida também, que estava gemendo, sofrendo com a ação terrível do pecado, estava também ali sendo impactada, sendo visitada pelo poder da regeneração, do resgate através da morte de Cristo Jesus. Mas o mais bonito, né, do advento que aconteceu ali, foi que a palavra de Deus diz que naquele momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse é o melhor de todos os acontecimentos que aconteceu naquele momento, e que nós não podemos esquecer que foi arrancado o véu de separação, né? E a ceia nos traz à memória isso. Mas a palavra de Deus fala que esse mesmo Espírito foi quem também trouxe Jesus Cristo do sepulcro. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, faz menção, diz que o Espírito eterno, o Espírito de Deus, foi quem capacitou a Cristo Jesus para oferecer a si mesmo em oferta de sacrifício sem mancha a Deus por remissão dos nossos pecados. Não foi o anjo, às vezes nós podemos confundir, né? Quando as 3 servas do Senhor ali chegou no sepulcro e o anjo logo estava ali para recebê-las, recepcioná-las, né? E dizer que quem que vocês procuram entre os mortos? Não está mais aqui, mas ele já ressuscitou. Mas não foi o anjo que ressuscitou a Cristo Jesus. O texto em que li diz que o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, o Espírito de Deus, foi Ele, o poder dele. E Paulo sempre fez menção que ele queria conhecer o poder desse Espírito que havia ressuscitado a Cristo dentre os mortos. Então ali estava já a evidência de que Jesus sim havia vencido a morte, e havia vencido a morte para todo sempre, para todo sempre.
A morte já não tinha mais poder sobre a vida do Senhor Jesus. Mas o mais impressionante nesse texto, nesse versículo que eu fiz menção aqui para essa palavra dessa noite, é que o Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, esse mesmo Espírito habita em vós. E aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o quê? Os vossos corpos mortais. Naquele momento ali da morte, já estava sendo selado a ação poderosa do Espírito Santo para poder habitar no meio e dentro do povo de Deus. Está aqui na palavra do Senhor. Pelo seu Espírito que habita em vós. Final do versículo 11, em que fiz menção do capítulo 8 de Romanos. Foi o Espírito Santo já fazendo também a ação completa através do sacrifício de Cristo Jesus. Entenderam a Trindade trabalhando? Enquanto Cristo estava dando os últimos suspiros, e que Ele disse que está consumado, em tua mão, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Naquele momento, o Espírito Santo estava abrindo esse acesso e fazendo morada dentro daqueles que serviam a Jesus, queriam de servir a Cristo Jesus, aqueles que estariam entregando as suas vidas ao senhorio de Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? No momento em que Cristo então vence a morte, ali também a sua igreja estava também dando brado de vitória também sobre a morte. É por isso que existe uma diferença grande entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. Até no momento da separação aqui, da partida, a gente vê o servo do Senhor às vezes cantando, né? Cantando, reconhecendo a grandeza do Senhor, porque ele sabe que ali é apenas uma pausa, é apenas um momento de transição, porque ele já venceu a morte também. A morte tem poder apenas a natureza física, como eu disse, das três naturezas que nós temos, mas o espírito daquele que serve a Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus habita dentro dele, ele não pode ser vencido pela morte de forma nenhuma. Pelo contrário, ele tem prazer quando ele vê o momento da sua partida. Eu já vi relato de tantos irmãos que receberam esse momento com um sorriso no rosto, porque já podiam contemplar a morada eterna nos céus. É esse mesmo Espírito que tem capacitado a cada um de nós, morando em nós. É Ele que tem curado os nossos traumas, é Ele que tem curado as nossas frustrações, é Ele que tem curado as nossas mágoas. Quem não serve a Cristo, sabe onde Ele cura suas mágoas? Já viu alguém falar aí? Quem já ouviu? Alguém dizer: eu vou afogar as minhas mágoas, né? Não resolve nada, apenas piora a situação. Mas quem serve a Cristo, quem tem esse poder habitando dentro de si, é revestido pelo poder do Espírito Santo para curar essas situações da vida, para viver em paz, para ter paz na alma. É capacitado por esse poder do Espírito para viver uma vida de santidade diante do Senhor. Não tem aquela situação mais que: mas eu sou tão fraco e eu sou pecador. Não, você não é um pecador, você é nova criatura em Cristo Jesus. Pastor, mas Paulo disse que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Mas você não lê o restante da palavra de Paulo, que ele bate em si mesmo e diz: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Mas graças a Deus que me dá vitória em Cristo Jesus. Ele era vitorioso, ele apenas estava ali no momento de conflito em que nós permanecemos nesse conflito, nessa luta da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. Mas junto dessa morada do Espírito Santo na nossa vida, nós recebemos o poder para combater as influências do pecado.
E é por isso que você está aqui nessa noite, sustentado por este poder. Não é porque nós somos melhores, não, é porque o Espírito Santo habita em nós. E se aquele Espírito que ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. É esse Espírito que pauta a minha e a sua vida agora, como representante direto do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu, irmãos? O Satanás tinha um problema sério com Jesus, né? Onde Jesus estava, ele estava perseguindo, ele estava tentando atrapalhar. E agora, com esse acontecimento aqui, o Espírito Santo, quando ele é assunto ao céu, que ele envia o Espírito Santo, ali ele é evidenciado de uma forma mais abundante, mais plena no dia de Pentecostes, que é narrado em Atos capítulo 2, 50 dias após a Páscoa. E aproximadamente 10 dias depois que Jesus tinha sido assunto aos céus, os discípulos estavam permanecendo ali, estavam firmes na promessa que o Senhor enviaria o Consolador. E a partir daquele momento que a igreja é revestida daquele poder sobrenatural, então a igreja é fortalecida. E sabe o que acontece? Satanás agora não tem problema mais com uma pessoa apenas. Satanás agora tem problema com todos os verdadeiros cristãos da terra. Agora a guerra aumentou. O verdadeiro cristão é aquele que ele não teme, ele não vive a sua vida acuado. Mas o inimigo agora, não tem jeito, se eu falar isso aqui o inimigo vai me perseguir. Não, é ele agora que tem temor sobre a sua vida. Onde você está caminhando, ali está alguém revestido do poder do Espírito Santo de Deus, destruidor das portas do inferno, saqueador do campo do inimigo. O diabo agora tem problema com muita gente, é por isso que ele já está derrotado, porque o exército de Cristo Jesus é um exército vencedor, porque é um exército incontável, milhões e milhares de pessoas. Agora está dando trabalho para o inimigo. Isso se nós somos realmente verdadeiros servos do Senhor. O verdadeiro servo do Senhor, ele incomoda Satanás, ele dá prejuízo para o inimigo do Senhor Jesus Cristo. Aquele que às vezes não tem incomodado o inimigo, precisa rever a sua vida, porque juntamente com a morada do Espírito Santo de Deus em nós recebemos também o comissionamento de ser propagadores do Evangelho de Cristo Jesus por onde nós passarmos. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Se você não está causando prejuízo no campo do adversário, você precisa rever aí alguma coisa da sua vida cristã. Nós temos que rever alguma coisa da nossa vida. Mas esse poder que nos capacita, é esse poder do Espírito que nos mantém de pé até a volta do Senhor Jesus, que Ele prometeu que estaria voltando para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Eu quero que você fique de pé juntamente comigo. Quantos pode glorificar o Espírito Santo, porque Ele faz morada dentro de vocês? Somente esse Espírito pode fazer em nós uma verdadeira conformação da vida de Cristo na minha e na sua vida. Só Ele pode fazer isso. Mas o mais importante é que Ele está aqui, como foi prometido pelo Senhor Jesus, que Ele estaria conosco. O Senhor Jesus estaria conosco através de quem? Através daquele que Ele estaria enviando, o Espírito Santo, todos os dias. E o processo continua. Pastor, mas por que eu ainda tenho um sentimento de fraqueza? Porque você está num processo de crescimento espiritual. O Espírito Santo está trabalhando ainda na sua vida. Juntamente com o plano da salvação, nós recebemos também o revestimento do poder para combater o pecado. Juntamente com o plano da salvação, nós recebemos também, já imediatamente, a regeneração, a justificação, a filiação. Recebemos também já o projeto, o propósito da santificação. E vamos receber muito em breve também a glorificação, quando nós estivermos subindo para os céus. Nós estamos aqui para isso, irmãos. A palavra de Deus está falando comigo e com você nessa noite, é com essa finalidade. É para que nós saiamos daqui hoje mais ainda fortalecidos, convictos, que abrigamos não apenas um ser, um sopro
alguma coisa forte, não, mas que habita dentro de você o próprio Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa bendita. O sacrifício de Cristo nos possibilitou isso. Você pode glorificar a Ele por isso, você pode adorá-lo por isso. Ele possibilitou que o Espírito Santo de Deus fizesse morada dentro de você. Agora sim você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o qual nos amou. Agora sim habita em você a força do Todo-Poderoso, do Deus que nós servimos. Habita dentro de nós. Mas diante da mensagem da cruz, só tem duas opções. Não existe 3, não existe 4, não existe 2,5, não. Só existe duas opções, duas decisões. Ou eu estou naquele pessoalzinho lá que está menosprezando a cruz, está menosprezando o sacrifício de Cristo, está criticando de Jesus. Ou eu estou desse lado, ou estou do outro lado, dizendo verdadeiramente este era o Cristo, Filho de Deus vivo. Verdadeiramente esse era aquele prometido por todos os profetas, que havia de vir e que havia de trazer salvação. Esse era aquele que não tem nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse é aquele que possibilitou que a igreja do Senhor tivesse agora comunicação direta com Deus. A Bíblia fala em Coríntios 2 que ao homem natural é impossível conhecer o agir de Deus, o plano de Deus da salvação para a humanidade, mas quem é espiritual consegue discernir bem tudo, porque ele tem a ação poderosa do Espírito Santo e ninguém consegue discerni-lo, sabe? Por isso que o mundo não consegue entender você, ele não consegue discernir o que está dentro de você, a alegria que está no seu coração, a paz que invade a sua alma, a situação de que nada pode te parar. Mas como assim nada pode parar essa pessoa? Quantos já têm se levantado contra essa pessoa? Mas nada pode parar ele, porque ele tem sintonia direta com os céus. Ele sabe discernir bem tudo. O crente, irmãos, precisa saber discernir tudo. Não é só as coisas espirituais, não. A Bíblia fala que sabe discernir bem o quê? Todas as coisas. Você sabe discernir quando alguma amizade não é para o bem, não é para o seu crescimento espiritual, e você logo se afasta. Você sabe discernir quando a palavra é proferida e você sabe que as intenções não são boas. Você sabe discernir quando até de algum negócio que você vai fazer, negócio mesmo, do dia a dia, negócio do seu trabalho, você fala, não, parece que eu não estou sentindo paz nesse negócio. Quantos já sentiram isso? Eu não estou sentindo paz nesse negócio, porque o Espírito Santo de Deus está em você e você consegue discernir bem todas as coisas. Vamos parar de viver, igreja, apenas no campo natural e vamos usufruir daquilo que Deus tem possibilitado na minha e na sua vida, para que nós possamos usufruir da glória de Deus, das bênçãos de Deus, dos feitos do Senhor, das dádivas do Senhor, para todos nós, a sua igreja aqui na terra. Só existe duas escolhas a estarmos realizando. Igreja, vem aqui. Equipe de louvor, vem aqui. Eu quero que você, igreja, olhe ao seu lado aí, veja se tem alguém que está distanciada da comunhão com o Senhor. Eu dei um testemunho hoje na escola de líderes que eu queria dar para vocês aqui também. Eu tinha um empresário que estava fazendo um serviço particular para mim, e sempre que Deus permite a mim uma oportunidade de conversar com algumas pessoas, eu quero falar do amor de Jesus para essas pessoas. E eu conversando com esse senhor que era lá da cidade de Itaberaí, eu falei, você já conhece a Cristo Jesus? Jesus já está salvando, e pode vir, eu vou dar o testemunho rapidinho. Enquanto você está trabalhando aí, igreja, enquanto você está orando, enquanto o Espírito Santo de Deus está salvando, né? E eu falei com ele, ele falou assim, ô pastor, é o seguinte, eu já fui crente, pastor. Eu já fui crente. A minha família, pastor, está toda na igreja. Inclusive, pastor, eu sei que o senhor é do Ministério Fama, né? A minha irmã e a família dela toda congrega lá na Assembleia de Deus da Fama, lá com o pastor Juarez, lá em Itaberaí. Falei, é mesmo, rapaz? Ele falou, não, é minha esposa, meus filhos, todos estão na igreja. Eu falei, você não pode ficar fora da comunhão com Deus. A qualquer momento você pode estar partindo daqui para a eternidade.
E você não pode brincar com uma coisa tão séria assim. E fui conversando com ele algumas vezes. Deus me deu algumas oportunidades. E esses dias, por mensagem e tal, conversando com ele, falei: Milton, você precisa decidir a sua vida em reconciliar-se com o Senhor Jesus. Aí esses dias atrás, agora tem um pouco mais de uma semana, ele mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, eu estou fazendo a minha confissão aqui, eu estou aceitando a Jesus Cristo, estou reconciliando com o Senhor. Eu queria que o Senhor orasse por mim, pastor. E eu orei naquela hora ali, eu fiz a oração de gratidão a Deus na mensagem do WhatsApp, né? Mas o Espírito Santo estava ali, irmãos, agindo com poder, com força sobrenatural. E eu mandei a mensagem para o pastor Juarez, falei: cuida dessa ovelha aí, que ela é a sua ovelha, cuide aí. E agora essa semana tem uns 2 dias, anteontem, ele me mandou uma mensagem, falou: pastor, ore por aquela pessoa, ele está com Covid, está na UTI, pastor. Vocês estão entendendo, igreja? Como que às vezes pessoas brincam. Pastor, mas e aí? Aí eu orei para que Deus estivesse curando ele, mas com muita paz no meu coração, que se agora ele partir para a eternidade, ele estará com o Senhor nos céus. Ele estará com o Senhor nos céus. Nós fomos capacitados por esse poder para ministrar libertação aos cativos, para ministrar salvação aos pecadores, para ministrar mudança de vida. Você que não saiu do seu lugar ainda, que está nessa condição, corra, saia daí agora e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você e você vai ser revestido também, vai ser morada desse Espírito, do Espírito Santo de Deus, e vai ser capacitado para viver em novidade de vida, para ser a nova criatura. Você vai ser revestido, você vai ser fortalecido. Não é pelas suas forças, não é pelo que nós fazemos. Pode cantar. E eu estou esperando você. Eu estou esperando por você. Aleluias. Vem à frente agora, você que não aceitou Jesus Cristo ainda. Aleluias. E faça brilhar ou você seu rosto. Diz: eu recebo ao Senhor. Que conceda ou você estará virando as costas para esse Senhor. Graça. Só tem 2 decisões. Não saia daqui de costas para o Senhor. Não saia. Aleluia. Igreja, veja quem está do seu lado. Seja o instrumento de Deus nesta hora. Fala: filho, eu quero te acompanhar lá na frente. Faça a decisão. Deixa que Cristo faça mudança na sua vida. O Espírito Santo venha fazer morada no seu coração. Aleluia. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Senhor, te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti. Conceda tua graça e te dê paz. Tem mais alguém que quer fazer essa decisão e dizer: eu reconheço que o Senhor é o Filho do Deus vivo e que nenhum outro nome há salvação? Você precisa saber discernir isso. Em quem há salvação? Porque tem vários nomes e bonitos que muitos propagam por este nome, mas somente o nome pode conduzir você até os céus, pode te levar até a Deus. E você pode dizer nessa hora ao Senhor Jesus, né? Tem um hino que diz que com tua mão, Senhor, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, mas eu não me atrevo a dar nenhum só passo sem o teu amparo, ó Jesus, Senhor. Nós somos fracos, somos falhos,
Tem mais alguém que quer vir à frente? Um jovem, um adolescente, alguém, um adulto? Nós já vamos orar, agradecendo a Deus por essa vida que está aqui à frente. Está fazendo a melhor decisão da sua vida, de toda a história da sua vida. Eu já estou vendo o Espírito Santo já invadindo o coração dela. É por isso que ela não está conseguindo segurar, né? Sem chorar, sem transbordar. É porque a alegria da salvação já está tomando conta do coração da filha aqui. A alegria da salvação já está invadindo todo o ser dessa jovem que está aqui à frente. Você pode estender as suas mãos aqui para frente e orar juntamente comigo. Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque somente o poder do Teu Espírito pode convencer a cada um, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Cada um de nós, ó Deus, que fomos alcançados pela ação poderosa do Teu Espírito, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos por essa vida que o Senhor alcançou nessa noite, que a Tua palavra, ó Deus, alcançou nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, e que a Tua filha seja a cada dia fortalecida, cresça, Senhor Deus, em conhecer ao Senhor. Pai amado, abrace as Tuas filhas que aqui estão à frente, Senhor. Abrace essa outra jovem, Pai, que está também decidindo em aceitar a Cristo, e outros, Pai, que porventura não vieram aqui, mas que sejam, ó Deus, impactados a cada momento, Senhor, e não saia dessa noite, ó Deus, não saia nessa noite deste lugar sem reconciliar-se com o Senhor ou sem entregar as suas vidas ao senhorio de Cristo Jesus. Aleluia, adore ao Senhor. Cadê elas para receber uma palavra? Aleluia.